Bom dia a todos. Tudo bem com você? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Sim? O que aconteceu com a coluna do meio? Hã? Amém. Glória a Deus. Queridos, como a gente tem sido abençoado por esses meninos do louvor, né? Como Deus tem usado a vida deles para nos ajudar a entender que quando nós nos apresentamos na presença de Deus, e talvez não é nem a maneira correta de falar isso, né? Nós vivemos na presença de Deus. Você se apresenta na presença de alguém quando você está ausente, né? Deus, ele é presente, ele está sempre conosco. Mas quando nós temos a presença do Senhor, tudo fica diferente. Não é? Não é assim que funciona? A presença de Deus faz toda a diferença. A presença de Deus faz a diferença na tua casa. A presença de Deus faz a diferença na sua vida. A presença de Deus faz a diferença na igreja. Nós não podemos esquecer disso. Um culto sem a presença de Deus é um culto dado a homens. É onde o homem fala para o homem. É isso, nós não queremos isso. Nós queremos um culto onde Deus fala com o homem e onde o homem fala com Deus. Por isso que Jesus falou que a casa dele, a casa onde Jesus habita, é casa de oração. É onde Jesus fala com o povo e onde o povo fala com Jesus. E aí se mantém uma comunhão plena, forte, preciosa para as nossas vidas, tá certo? Amém? Eu quero falar nessa manhã sobre o coração alegre. Falar, mas não sabia que o coração fica alegre. Fica. Ele fica alegre, ele fica triste, ele fica abatido, ele tem várias características. Ou não tem? Tem. E eu quero falar nessa manhã sobre essa palavra. O texto base está em Provérbios 15:15, que fala assim: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm um coração alegre. Quem quer ter uma vida agradável? Só quem quer ter uma vida agradável fala assim, eu quero. Levanta a tua mão e fala assim, eu quero. Todos nós queremos. Mas isso não acontece por osmose. Isso tem um processo que é desenvolvido. O agricultor, quando ele colhe o fruto ele é resultado de um processo. A vida plena é resultado de um processo. O casamento abençoado é resultado de um processo. Você se tornar um discípulo abençoado é resultado de um processo. E nós precisamos entender isso. Tudo que Deus vai fazer na minha e na sua vida é através de processo. Fala assim, tudo que Deus vai fazer na minha vida é através de um processo. E desenvolver um coração alegre também Deus vai usar um processo. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender o que nós estamos fazendo para poder ter o resultado correto. Jesus, ele fala assim, no mundo vocês vão passar por dificuldades, por lutas. Você tem isso na tua Bíblia? Quem tem isso, essa passagem, esse versículo na Bíblia, levanta a mão para mim poder entender que a gente está falando da mesma Bíblia. Quem falou isso? Jesus. Isso é uma orientação? Quando o pai fala para o filho assim, filho, leva o guarda-chuva que vai chover. O que o pai está dando para o filho? Uma orientação para que ele, quando comece a chover, ele esteja protegido. Agora o filho que fala assim, não vou levar guarda-chuva, pai. Você já está obsoleto. Você não vê o Weather Channel. Você fica imaginando as coisas da tua cabeça. E quando começa a chover, esse filho está desprotegido. Aí fica chateado, fica triste, fica aborrecido. Por quê? Porque molhou o tênis novo, o Nike novo. Esses meninos têm um negócio de pisante, né? Você já entendeu isso, não?
I like my new shoes. Yeah. Aí molhou o tênis novo, fica aborrecido, fica chateado. Um evangelho que é pregado sem essa particularidade que nós iremos passar lutas, ele não é bíblico. Um evangelho só de vitórias, a vitória ela é bíblica, mas só vitória não é isso. Nós precisamos entender. Por que nós nos frustramos na caminhada? Porque se eu não estiver preparado para o dia da adversidade, quando a adversidade me pegar, eu me frustro. Aí o que acontece? Pessoas frustradas porque não estão preparadas, não estão entendendo o projeto, o cenário completo da obra. Deus tem bênção demais da conta só. Não é não? Mas eu preciso entender que nesse processo de ser abençoado, eu vou passar pelas adversidades. E é justamente as lutas que me preparam. A luta é a escola, é o treinamento de Deus para você ter um coração alegre. Senão eu condiciono a minha alegria àquilo que é apresentado. Não é assim? E isso determina o resultado da minha vida. Quem ainda continua querendo ter um coração alegre? Eu preciso entender essas coisas. O desafio não é o que eu vou passar. O desafio é como eu vou passar aquilo que se apresenta na caminhada. Porque o coração aflito, ele atua de uma maneira. O coração alegre, ele atua de outra. Porque você é influenciado pelo teu coração. Salomão, no livro de Provérbios, ele trata isso muito. Cuidado com o teu coração, porque do teu coração procede toda a sua vida. A sua atitude interior determina a sua atitude exterior. E eu preciso aprender a trabalhar com esse ser que está dentro de mim. Vamos aprender a desenvolver um coração alegre? Duas pessoas passando pelas mesmas circunstâncias. Duas pessoas vivendo na mesma casa. Duas pessoas vivendo na mesma igreja. Duas pessoas vivendo na mesma geração. Tem resultados diferentes. O porquê? O porquê? O que determina esse resultado? É justamente eu entender como eu estou, como está o meu interior. Eu não sei você. Vai tocar o teclado para mim? Eu fico perdidinho se tocar o teclado. Se escutar outro barulho, eu vou sair andando, me escondo atrás da bateria. Eu perco minha concentração. Tá vendo? Já perdi o assunto. Me ajuda, Rose. Duas pessoas passando pela mesma situação. Uma tem um resultado, outra tem outro resultado. Será que Deus faz acepção de pessoas? Não faz. E eu não sei onde muitas vezes você enfia o teu coração. Eu não sei, porque eu não estou lá. Mas eu sei onde eu enfio o meu coração. Eu preciso pedir resgate para as pessoas e para Jesus. Porque o lugar que o meu coração está vai determinar o resultado aonde eu estou vivendo. Quando o casamento está beleza, os dois estão com o coração alegre, como é o casamento? Você fala assim, eu imagino que o céu deve ser isso que eu estou vivendo aqui na terra, não é não? Agora, ao contrário, também ele é verdadeiro. Por quê? As pessoas não são as mesmas? Não são as mesmas? O que determina um resultado e o outro? Responda, por favor. O coração teimoso, às vezes, aflito, tá certo? Em Provérbios capítulo 15, a partir do verso 12, eu coloquei, nós vamos ver inserido nesse texto, dois homens.
Um com o coração triste e o outro com o coração alegre. E nós também vamos retirar 2 resultados. Vamos entender isso? Provérbios capítulo 15, verso 12 fala assim: o homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. A alegria embeleza o rosto, olha só, maravilha. Mas a tristeza deixa a pessoa abatida. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm o coração alegre. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. O preguiçoso encontra dificuldades por toda a parte, mas para a pessoa correta a vida não é tão difícil. Verso 22. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Saber dar uma resposta é uma alegria. E como é boa a palavra certa na hora certa. Ora assim comigo, fala: Senhor, vem nessa manhã, através da tua palavra, falar comigo. Faz um diagnóstico e traz um resultado de como eu estou, no nome de Jesus. O verso 15 é o verso-chave dessa mensagem. Eu coloquei 2 traduções. Na primeira fala assim: todos os dias são difíceis para os que estão aflitos, mas a vida é sempre agradável para as pessoas que têm coração alegre. Em outra tradução fala assim: quando o coração do homem está aflito, todos os dias são escuros e cinzentos. Quando o coração está alegre, todo dia é dia de quê? É dia de festa. Eu posso passar por lutas e ter um coração alegre? Posso ou não posso? Na realidade, esse é o ideal de Deus para as nossas vidas. Mas eu também posso não ter luta nenhuma e ter o meu coração aflito. E isso vai determinar a minha atitude. Por quê? Esse estado do coração aflito, ele é desenvolvido. Não estou falando de um temperamento que você nasceu. Deus te deu um temperamento. Não estou falando disso. Mas eu estou falando de um gênio, de um temperamento que ele é desenvolvido ao longo da vida. E todos nós adquirimos qualidades de outras pessoas. Ou não? Quando você se relaciona com Deus, você recebe qualidades de quem? Você volta a restaurar a tua imagem e semelhança que foi perdida lá no Éden. Não é assim? Então, eu preciso entender isso daqui. Porque às vezes a minha aflição, ela é resultado de um processo que foi desenvolvido ao longo da caminhada. E você fala assim: por que eu me sinto aflito? Por que eu não consigo desfrutar do melhor que Deus tem para mim? Eu sei que Deus tem uma vida plena para mim. É porque isso precisa interferir no seu interior. Você precisa mudar o teu estado para você receber aquilo que Deus tem preparado para você. Tá certo? E corações são desenvolvidos. E um coração aflito não é diferente. E a primeira coisa, quando o coração fica aflito, quando o coração ele entra neste lugar, que é um processo, é trauma, fala trauma, tristeza, afastamento e aflição. E isso produz um resultado.
A primeira coisa que acontece quando o coração se torna aflito é a pessoa deixa de pedir conselhos e tem uma dificuldade muito grande para ser corrigida. Porque o coração aflito, ele não quer escutar muitas coisas. Olha o que fala Provérbios 15, 12. O homem vaidoso não gosta de quem o corrige. Ele nunca pede conselhos aos sábios. Não é que ele é vaidoso, ele se tornou vaidoso. Por quê? Por causa desse processo. Por causa dessa caminhada que às vezes é desenvolvida. Verso 14. Quem é sábio, procura o quê? Quem é sábio procura aprender. Mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Eu preciso entender algo. Você precisa entender algo. O homem, quando pecou, ele perdeu a capacidade de tomar boas decisões. Eu perdi a capacidade de tomar boas decisões. Ué, mas eu tomo decisão todo dia. Eu sei, por isso que tem que orar. Tá certo? E Deus, ele é tão sábio, que ele levanta Salomão, uma das pessoas mais sábias, talvez, do Velho Testamento, e coloca no coração de Salomão o quê? Conselho. Já que o homem perdeu a capacidade de tomar as decisões sozinho, ele faz o quê? Ele envolve o homem com conselhos para tomar boas decisões. Como é importante nós entendermos isso daqui. Como é importante nós entendermos isso daqui. Quando não há conselhos, não pedir conselhos é o mesmo que planejar algo com um risco enorme de dar errado. Você fala assim, você tá me dizendo que eu não devo tomar decisões? Não é isso que eu estou falando. Você toma muitas decisões no teu dia. E tem coisas que são práticas, tem que tomar decisões. Né? Vou tomar café, vou ligar para o meu discipulador, agora é hora. Não. Não é isso que eu estou falando. Tem decisões que são práticas, mas tem decisões que são complexas. E eu não tenho resposta. Por que Deus não colocou todas as respostas no meu coração? Justamente para quebrar a minha independência. Eu dependo de você. Você quer ter um bom projeto? Quer aprender a fazer um bom projeto? Pega um bule de café. Junta 4 ou 5 irmãos sérios. Um pacote de bolacha Maria. E gasta uma tarde nessa mesa. Você vai ver que no final do dia, um projeto, ele é construído. Porque Deus coloca no teu coração, aquilo que está no coração de Deus. E você ter conselheiros, você ter pessoas sérias que te orientam, é muito necessário. Tá certo? Então, ser exortado na maneira positiva, ter conselheiros, é muito importante. É muito importante. Porque lembra, eu perdi a capacidade de tomar boas decisões sozinho. Por isso que eu preciso de você, meu irmão. Por isso que nós precisamos um do outro. Nós temos uma posição nesse ministério. Que diariamente é necessário muitas decisões. Mas as decisões que envolvem o reino, eu não tomo decisão sozinho. Quem anda perto de mim já me conhece. Demora um pouco mais, mas eu arrasto um monte de gente comigo para tomar decisão. Porque eu sei que no coração do meu irmão, no coração do meu irmão, Deus vai esclarecer o projeto que eu não entendo. E quando o coração está aflito, ele afasta o conselho, ele afasta a correção. Isso é perigoso demais. Eva tomou uma decisão afastada. Já pensou se Eva voltasse e pedisse conselho a Adão naquela decisão que ela queria tomar? Você já pensou nisso? Não. Mas o afastamento me faz tomar decisões isoladas. E essa decisão gera uma consequência. E a gente chora pela consequência. Nós precisamos nos arrepender pela atitude. É isso que nós precisamos compreender como igreja. Uma vez que eu me afasto, que eu não quero mais conselhos, isso vai disparar o quê? Eu passo a amar
os bens materiais mais do que os bens espirituais. Provérbio 15:16 fala assim: é melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. E eu não estou aqui falando contra ter, não estou falando contra isso não. Estou falando. Mas o que eu estou falando é de uma questão de prioridade. A Bíblia diz assim: se você buscar as coisas espirituais, o reino de Deus, as coisas materiais todas serão acrescentadas. Quando eu inverto esse processo, eu passo a buscar as coisas materiais, eu cavo um poço dentro de mim, que eu sempre preciso de algo mais, eu passo a viver insatisfeito, porque as coisas materiais, elas não suprem aquilo que está dentro do homem. Por que tem tanto milionário tirando a vida? Se as coisas materiais suprissem, eles seriam felizes. Mas a pessoa tem tanto, que o tanto que ela tem a torna aflita. Por quê? Nós precisamos entender qual é a minha riqueza, qual é a sua riqueza. Quando eu coloco essa riqueza dentro desse tesouro que se chama coração, a vida fica diferente. Quando eu coloco dentro desse tesouro as coisas dessa terra, eu sempre passo a querer mais e mais e mais e mais e mais, porque isso não satisfaz o homem. O homem, Adão, vivia pleno na presença de Deus. Lá antes do pecado, você vê Adão pedindo alguma coisa para Deus? Você viu Adão perguntando a uma esposa? Se vê Adão perguntando algo para Deus? Leia os primeiros 2 capítulos de Gênesis. Porque Adão, ele era um ser pleno, completo pela presença de Deus. Você não tem esse verso? Anote no seu boletim. Romanos 14:17, leia, por favor. Não tem? Vou ler então. Pois o reino de Deus não é comida e nem, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tá certo? Isso vai disparar um terceiro ponto, que é prefere coisas ao invés de pessoas. Provérbios 15:17. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe. Normalmente esse tipo de coração prefere coisas ao invés de pessoas. E eu não estou falando aqui que tem a característica de algumas pessoas é ser voltado para pessoas. Outras é de ser voltadas para tarefas. Não estou falando disso não. Porque a pessoa que é voltada para a tarefa é uma pessoa também. E a pessoa que é voltada para a pessoa precisa aprender a amar as tarefas também. É um equilíbrio, é andar no equilíbrio, não é extremo. Tá certo? Mas quando o meu coração ele não está bem, quando o meu coração está aflito, eu prefiro ficar na frente do meu aparato, que eu vejo só o que eu quero, do que, às vezes, estar me relacionando ou estar perto do meu irmão. Eu prefiro ter eventos do que ter relacionamento. Entenda, bons relacionamentos vão gerar bons eventos. Mas isso é resultado, o afastamento ele é resultado do coração. Quando o coração está aflito, eu procuro me suprir sozinho, ser autossuficiente. Quando Adão pecou, ao invés de buscar Deus, ele buscou quem? Ele foi tentar resolver a maneira dele, colocar um remendo naquela situação. Não é assim que nós fazemos muitas vezes? Nós erramos. Quem erra aqui, levanta a mão. Só quem erra. Quem é santo, assim, que não erra, não precisa levantar a mão. Quando eu erro, como deve ser a minha atitude? Essa semana, conversando sobre as coisas do casamento, né? E a mulher tem o Espírito Santo dentro dela.
Sabia disso? Não. E a pastora Anica falou assim, tenho percebido isso. Eu falei, não, isso é coisa da tua cabeça, mulher. Você já parou de beber há tanto tempo falando essas coisas? Mas o homem também? Tem quem dentro dele? Hein? Ah, esse amigo, ele é tremendo. Ele não expõe, mas no particular, quando você fala, Espírito, estou aqui, ele falou, estava querendo falar contigo. Lembra daquele assunto? Ela está certa. Não é possível não, Espírito Santo. Não é possível isso. Sou teu companheiro, se vai... Vamos lá resolver esse negócio? Porque isso determina o coração alegre ou determina o coração aflito. E é difícil, nego velho. Eu não sei vocês, mas é difícil para mim. Aí eu liguei pela manhã, eu liguei para ela e falei assim, amor, tá. E ela querendo tratar as coisas do ministério. Eu falei, não quero tratar coisas do ministério. Eu falei, amor, lembra daquela conversa de ontem? Silêncio, né? Aham. Então, você estava certo. Eu estava errado. Era isso mesmo que você falou. E eu tentei colocar uma folha de figueira para me cobrir. E eu estou aqui tirando essa folha de figueira. Porque eu quero andar, primeiramente, com o meu coração alegre diante do Senhor. E depois eu quero que você confie em mim. Eu não quero ter barreiras no nosso relacionamento. Tá certo? Isso é muito importante. O coração alegre, ele procura estar perto das pessoas. Ele não tem problema de confessar pecado. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Você responde só se quiser. Quem confessa pecado, levanta a mão. Tem umas 10 pessoas que confessam pecado. Isso é bom. Quando nós não confessamos pecado, o nosso coração fica aflito. O nosso coração fica aflito pelas emoções, pelo desenvolvimento do processo e por pecado não confessado. Davi falou assim, o meu coração está triste. Eu perdi a alegria no meu coração. Por quê? Porque aconteceu algo e eu não confessei. Eu estou aqui para dizer, devolve a alegria da minha salvação. Mas como? Eu vou confessar aquilo que eu fiz. Nós precisamos, igreja amada, nós precisamos entender isso daí. Não dá para viver um evangelho onde a gente se cobre com folhas de figueira. Tem o fórum correto, tem as pessoas corretas? Sim. Mas nós precisamos, marido e mulher, tem coisas que eu sei que o marido não dá para falar para a esposa, tem coisas que tem que procurar o discipulador realmente. Mas esse é o primeiro fórum que você precisa desenvolver intimidade. Intimidade que eu falo não é só relacionamento. É rasgar a alma, é ter conversa da alma, é ela ver as tuas fraquezas, é você mostrar para ela onde você precisa que ela te cubra. Homem de Deus, fala amém. Você tem ponto fraco, não? Você sabe qual é o teu ponto fraco? Sabe ou não sabe? Você confessa para tua esposa qual é o teu ponto fraco? E pede para ela ser a tua amiga, a tua intercessora nesse processo? Nós precisamos entender isso daí. Você é sacerdote, mas tem hora que o sacerdote chega em casa e tem que tirar a roupa, não tem? Tem que tirar a roupa. No bom sentido da palavra, com todo o respeito. A tua esposa precisa te conhecer. Você precisa te conhecer. Deus quer se relacionar com uma pessoa verdadeira, com uma pessoa que se apresenta diante de Deus e fala assim, Deus, eu estou assim. Meu coração está triste, meu coração está angustiado, estou com raiva daquele irmão que falou esse negócio comigo. Não posso ficar assim, porque isso vai determinar o resultado da minha vida.
Então eu estou aqui para dizer, arranca isso do meu coração. E se precisar, eu vou fazer o caminho de volta. Isso deixa o coração alegre, que é uma beleza. Aí você fala assim, eu só quero ver Jesus. Só quero ver Jesus. Você vai ver Jesus, mas você vai ter que ver teu irmão primeiro. Porque o caminho que te leva para Jesus é você passar pelo relacionamento. Tá certo? E esse coração desenvolve um mau temperamento. Provérbios 15, 18 fala assim, a pessoa de mau gênio sempre causa... A pessoa de mau gênio sempre causa o quê? Esse temperamento não é o que recebemos de Deus, é o fleumático, sanguíneo, não é disso que eu estou falando. Mas é o processo que leva a pessoa a se tornar conflitiva. São traumas não tratados, formam um coração triste. Essa tristeza, por sua vez, condiciona um mau comportamento, até se tornar parte do seu caráter. Quando nós não tratamos comportamento, quando nós não tratamos temperamento, a repetição desse negócio vai gerar em você o quê? Um comportamento condicionado. Que é aquela pessoa conflitiva, pessoa difícil de relacionar. Por quê? Porque ela já criou nela esse negócio de ver a vida pelo lado negativo. Provérbios 15, 18 fala assim, quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Novamente estão as duas pessoas aqui. Você vai ver esses dois cidadãos na mensagem inteira. Aquele que é iracundo e aquele que é paciente. O iracundo, sendo bem sincero, a pessoa difícil, ela quer ser difícil, não? Quer? Não quer, é uma atitude condicionada. Mas o que faz ela ter essa atitude é isso que nós precisamos diagnosticar, entender, para poder tratar a situação. Cris, vocês tratam alguém no hospital sem primeiro fazer um diagnóstico dela? Faz o diagnóstico primeiro. É preciso fazer um diagnóstico primeiro para depois tratar corretamente. Não é diferente com relação à palavra. Temperamento não pode ser desculpa para grosseria. Vou repetir. Temperamento não pode ser desculpa para grosseria. Eu sou assim, fala, não, se arrependa, filho. Não é que você é assim, você formou essa atitude. Ninguém nasce grosso, desculpe a expressão, e ninguém nasce amável. Você já viu uma criança nascer e já agindo dessa maneira? Toda criança nasce igual. A caminhada determina o temperamento da pessoa. Tá certo? E entender isso daqui vai me fazer levar para o último ponto, para depois a gente aplicar essa palavra. Encontra dificuldade em tudo. Provérbio 15, 19, a parte A fala assim, o preguiçoso encontra dificuldades por toda parte. Provérbios 24, 10. Se te desanimares, em tempos de dificuldade será o quê? Fraco. Por achar tudo difícil, gasta mais energia e tempo para realizar as tarefas. E, como consequência, vive cansado, pois tudo é feito através do prisma de que será muito difícil. Eu sei que na vida tem a parte que é trabalhosa, não tem? Mas o coração aflito, ele foca mais na dificuldade do que na boa parte da situação. Isso faz com que quem fica trabalhando em cima de dificuldade o tempo todo, desprende mais energia. Gasta mais energia. E como consequência se cansa mais rápido. E aí, na hora que precisa ter energia para fazer as coisas que são necessárias, a pessoa não tem a energia correta. Ou necessária para fazer isso. Por quê? Porque o coração dessa pessoa se tornou... Você vê que é um efeito, é um processo. A pessoa se afasta do conselho, se afasta da correção. Ela procura coisas ao invés de pessoas. Tá certo? E ela não tem
ela não tem o desejo de mostrar a sua dificuldade. Como consequência, quem não confessa, quem não abre a sua necessidade, isso vai formando nela esse caráter que às vezes a gente não gosta. E a atitude, ela é uma atitude desagradável. E como consequência, ela não tem a disposição de fazer as coisas quando são necessárias. Tá certo? Agora, vamos desenvolver um coração alegre? Quer desenvolver um coração alegre? Quem quer? Eu quero. A primeira coisa que precisa acontecer é o quê? Está escrito aí no seu boletim? Buscar o quê? Espera aí, mas a gente está falando de alegria ou o que a gente está falando? É justamente isso. Buscar conselhos. Provérbios 15, 22. Quem pensa que pode vencer na vida sozinho vai fracassar. Quem procura ajuda e pede conselho será o quê? Deus usa os conselhos como uma forma de estabelecer propósitos. Quem busca e obedece conselhos será bem sucedido. Tem horas que no conselho você vai ouvir da pessoa, ainda não. Quero fazer isso. A pessoa vai falar com você, ainda não. Ainda não é hora de fazer isso daí. Mas I'm ready, eu quero fazer. Você quer ter um coração alegre? Espera. Espera. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Não, mas eu quero comprar isso agora, tem que ser agora. Espera. Provérbios 19, 20 fala assim: obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será bem, e você será sábio para o resto da sua vida. No sábado passado, eu saí com o Vini para resolver um assunto pessoal com ele. E ele me procurou para buscar conselhos. Eu falei, Vini, vamos fazer isso. E Deus vai nos direcionar. Porque quando eu falo, eu vou entrar contigo no conselho, eu sei que a partir desse momento eu preciso estar em espírito de oração. Porque o meu conselho tem que ser aquele que vem do trono. Não é palpiteiro. Palpiteiro é outra história. Você não está pintando a tua casa. Você não está pedindo conselho para escolher a cor da tua casa. Você está diante do irmão que está para tomar uma decisão importante. É diferente. Aí a gente foi no local, chegamos lá, observamos tal. E eu falei, Jesus, o que o Senhor quer nesse negócio? Eu falei, Vini, eu tenho paz em fazer isso daí. Eu tenho paz em fazer isso daí. Mas a batata quente que você jogou no meu colo, eu devolvo para o teu. Agora a decisão é tua. E a gente orou e tomamos a decisão e tal. À noite ele me ligou falando assim, cara, aconteceu isso. Eu falei, Jesus, não deixa que esse projeto, o inimigo interfira nesse negócio. Por quê? Ele podia entrar, isso podia entrar no coração dele como assim, cara, eu fiz o negócio correto. Eu pedi conselho porque deu errado. Eu passo, ao invés de amar o conselho, eu passo a resistir o conselho. Né? Mas, graças a Deus, Deus encaminhou e deu vitória nesse negócio. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Ame conselhos. Ame a pessoa que vai te ajudar a tomar a decisão. Olha, e tem gente cobrando para dar conselho. E tem gente pagando caro por causa dos conselhos. E a gente não está cobrando nada. O cafezinho paga a conta. O cafezinho paga a conta. Ame conselhos, querido. Ame, se cerque de pessoas que temam ao Senhor, se cerque de sábios, se cerque de pessoas que são falhos, que têm dificuldades, mas que têm um temor enorme no coração. Porque quando fala o Senhor diz isso, o Senhor diz isso. Porque isso faz os relacionamentos se tornarem fortes, saudáveis e junta as nossas vidas. Tá certo? Uma vez que eu amo conselhos, eu passo a amar a Deus acima de todas as coisas.
Provérbios 15, 16. É melhor ser pobre e temer a Deus, o Senhor, do que ser rico e infeliz. Marcos 12, 30. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É um amor inteiro, integridade. É uma entrega de corpo, alma e força. Como isso faz toda a diferença? Quando nós adoramos o Senhor de todo o coração. Por que às vezes nós não conseguimos adorar ao Senhor de todo o coração? Porque o coração está aflito. Porque o coração está preocupado. Porque o coração está ansioso. Aí ele bloqueia. Ele bloqueia você de você estar adorando a Deus de todo o teu coração. Mas quando o coração está livre, quando o coração está solto, quando o coração está alegre, você consegue passar por esse processo. Não é assim? Tá certo? Isso me leva a amar as pessoas e usar as coisas. Provérbios 15, 17. É melhor comer verduras na companhia de quem a gente ama do que comer a melhor carne onde existe ódio. E é claro que não está falando sobre a picanha, nada disso, não. Continua comendo picanha, esse negócio tudo é bênção, é tranquilão, né? Mas priorize os relacionamentos. Gálatas 6:2. Levem as cargas uns e assim estarão cumprindo a lei de quê? Leia esse verso todos, por favor. Nós falamos a respeito disso na quinta-feira. O que é levar a carga uns dos outros e o que é eu levar a minha própria carga. Nós falamos sobre isso. Porque levar a carga do meu irmão é cumprir a lei de Cristo. É quando eu passo a priorizar a sua vida, meu irmão. É quando eu passo a dar a atenção necessária que você precisa. Todos nós temos uma carga eu tenho uma carga que eu não consigo carregar sozinho. Por isso eu preciso da ajuda do corpo. Você tem uma carga que você não consegue carregar sozinho. E entender isso é saudável demais. Quanto tempo demora para construir um bom relacionamento? Quanto tempo demora para construir um bom relacionamento? É uma vida. É o tempo de uma vida, é uma vida inteira. Quanto tempo nós precisamos para destruir um relacionamento? Quanto? Uma decisão, um coração aflito, uma tristeza. A gente coloca tudo água abaixo. Por causa de um coração? Quanto tempo se demora para construir um relacionamento pai e filho? Fala para mim. O relacionamento que você está construindo com o teu filho, ele vai durar para sempre. Mesmo depois que ele case, se você foi um pai presente, se você influenciou a vida dele, você vai ser uma boa referência para o resto da vida. Mesmo casado, um dia ele vai falar, eu tenho o meu pai que é o meu conselheiro. A decisão é dele, porque ele tem que aprender a tomar decisões. Há 2 anos atrás, eu e a pastora Nilka, nós decidimos dar um cartão para o Caleb, com um valor mensal. E nós falamos, filho, isso daqui não é unlimited. Isso daqui é limit. Se você gastar,
Você tem 30 dias para gastar isso daqui. Se você gastar antes, não adianta chorar, não adianta orar e jejuar. O coração já está fechado. Você não vai ganhar mais. O que nós estamos ensinando para o Caleb? Aprender a ter responsabilidade. Quer torrar tudo num dia? Pode torrar. Mas depois vai tomar água com bolacha Maria. E o pai não tem misericórdia. Precisamos entender isso daí. Isso é saudável. Deus nos dá dons, nos dá talentos, nos dá capacidade para nós administrarmos aquilo que Ele deu para nós. E quando isso é bem administrado, quando isso é feito da maneira correta, como é saudável. Você recebe e o Pai vê você administrando bem. E vê você administrando bem, o que Ele faz? Ele aumenta o crédito. Ele aumenta o crédito. Ele aumenta o crédito. Porque você é um bom administrador. O coração alegre, ele aprende a administrar aquilo que recebe do Senhor. Ele administra e devolve na poupança do pai. Ele administra e deposita mais na poupança do pai. E o pai faz o quê? Dá mais crédito. Mais crédito. Porque se você é fiel no pouco, se você é fiel naquilo que Deus tem te dado, sabe o que é pouco? Pouco é tudo aquilo que passa. Tudo aquilo que passa é pouco. Mas o muito é aquilo que vai perdurar para sempre. Se eu sou infiel no pouco, que é aquilo que passa, por que Deus vai me confiar aquilo que perdura para sempre, aquilo que é o muito? O coração alegre, ele aprende a ser fiel e se alegrar naquilo que ele tem. E Deus vai acrescentando mais e mais e mais. Nós somos contentes. Você está contente com a igreja que você participa? Você está feliz em participar desse corpo? Você está alegre em fazer parte dessa igreja? Porque se nós formos fiéis no pouco, e aos nossos olhos é pouco, mas é o que nós podemos administrar. Deus vai acrescentar muito. Aonde você quer viver? É isso que faz e determina essa palavra. O coração alegre. Ele trabalha isso com tanta alegria. Ele desenvolve paciência e estabelece a paz. Provérbios 15, 18. A pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas quem tem paciência traz a paz. A criança impaciente resolve tudo como? Daqui, é briga, tal, aquele negócio. O adulto desenvolve paciência e, como consequência, se torna um pacificador. Gálatas 5, 22. Mas o Espírito de Deus produz. O Espírito de Deus faz o quê? Produz. Aí ele vai falar aqui que o Espírito de Deus produz. O amor, a alegria, a paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade e a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Hebreus 10, 36. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele prometeu. É um temperamento que não desiste facilmente diante do sofrimento ou das provações. É um temperamento, é um caráter que foi formado, foi forjado, foi trabalhado de maneira positiva. O coração está alegre, o coração está firme no Senhor. Ele passa pelas adversidades, sabendo que Deus não vai provar além da capacidade. E juntamente com a prova vem o quê? O escape. Eu sei que estou passando por essa dificuldade, mas eu também sei que meu Deus já provisionou escape para essa situação. E por isso ele é um pacificador. E por isso ele espera. Você é um discípulo de Jesus. Você não pode ser do fight.
Você é um peacemaker. Você é alguém que onde você chega deve levar a paz. No casamento, às vezes tem outro adversário que quer fight. E você tem que ser o quê? Um peacemaker. Você é um pacificador. Nós precisamos entender essas coisas. O coração alegre. Você já viu alguém alegre, alguém feliz querendo brigar? Hã? Agora o aflito. Quando o coração está aflito. Fala, eu já não estou bem mesmo. Para quem levou umas 3 bordoadas hoje à tarde, o que custa levar uma a mais? Não é assim? Não. Você é um pacificador. Você é alguém que espera com paz. Paciência é isso. É esperar com paz. Quando isso acontece, você tem a palavra certa para cada situação. Porque o coração em paz, ele olha para a guerra e fala assim, tem paz para você, meu irmão. Não era o que Jesus fazia? Jesus chegava num cenário pegando fogo. E ele trazia junto com ele o quê? A paz. A paz. Estabelecia a paz. Provérbios 15, 23 fala assim, saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora. O que é ruim, a palavra errada na hora. Olha para mim. Todos, por favor. Se o teu coração está aflito, não é hora de falar. Espera. Vai trocar as vestes. Para que você possa renovar esse órgão que determina as decisões da sua vida. Quando você estiver inteiro, você volta lá e fala assim, posso responder aquilo que você me falou? Mas aí você já trocou o coração, já recebeu vestes novas, e aí aquela conversa é a palavra certa, na hora. Quem quer andar com pessoas que falam a palavra certa, na hora? Eu quero, eu preciso. Tá certo? Mas da onde você tira a palavra certa? Na hora certa. Lucas 6,45. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o quê? Entre parênteses, o que está ali? O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. E o que está entre parênteses? Porque a sua boca fala do que está cheio o seu coração. Quando o coração está cheio de aflição, o que eu tiro dele? Aflição. Quando ele está cheio de alegria, o que eu tiro dele? Como está o teu coração? Como está o meu coração? Sabe, a vida vitoriosa em Cristo, ela já está à tua disposição. Deus já te abençoou com todas as sortes de bênçãos. Aí você fala assim, mas por que está acontecendo isso? É o diagnóstico que a gente está tratando pela manhã, nesse dia. Se você fizer um diagnóstico, entender como está o estado do teu coração, você vai poder fazer o tratamento correto. Aplicar o medicamento correto. E o medicamento a gente trouxe aqui. É ouvir conselho. Ter conselheiros. Ter pessoas que falam assim, você está errado. Ainda bem que quando eu confessei pecado, a Nico não estava aqui. Mas o Espírito está, né? Quando você passa a priorizar os relacionamentos. Sabe relacionar, as pessoas erram. Você faz ideia disso, não? O coração aflito erra com mais facilidade. Até mesmo o coração alegre, o brincalhão, também pode errar. Relacionar é entender isso daí. Quando o meu coração está curado, está restaurado, meu irmão, te amo tanto. Por que você falou assim comigo, meu irmão? Eu te perdoo. Você me perdoa? Sim. Então vamos
Porque isso fortalece o relacionamento. Quando não acontece isso, são construídos muros de divisão. Eu começo a caminhar com o Henry. O Henry tem uma personalidade, tem um temperamento que é dele. Eu tenho o meu. Na quinta-feira aqui me jogaram na roda, fizeram balãozinho comigo. Bastou um falar assim, cara, eu tinha medo de você. Você era um cara muito sério. E não sei o quê. Ah, eu também, eu quero falar também. Aí, falei, rapaz, obrigado por todos esses conselhos. Mas o meu coração está alegre. É necessário? Ou não é necessário? É necessário, às vezes, quando alguém fazer um raio-x de você. Fala, meu irmão, nós estamos andando junto, é para caminhar junto, não é para ficar colocando folha de figueira em você, não. Com amor, eu sei que cada pessoa que falou com amor, com respeito. Depois ali atrás fica, pastor, eu te amo. Não é nada disso, pastor. Eu falei, eu entendo. Eu te amo, eu também te amo. Obrigado por ser sincero. Mas bota sempre um óleo, né, um açúcar para ficar mais. Put sugar on it. Eu falo para a Nilka. Ok, mas put sugar on it. Tá certo? Vocês entenderam o que a gente está conversando aqui pela manhã? A conclusão. Um coração alegre pode e deve ser desenvolvido. Se a vida não se tornou mais fácil, então você deve se tornar mais forte. Esta força vem do coração alegre. Amém?